Espero que todos estejam bem. Vamos então, para começar o primeiro episódio da características do discípulo. Vamos lá? O que seria, gente? O que seria ser um discípulo de Deus? O que seria ser um discípulo de Jesus? Né? O que seria isso? O primeiro quesito para você se tornar um discípulo de Jesus é você aceitar e reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador da tua vida. A partir do momento que você o reconhece, você está dizendo para Deus assim: Deus, eu reconheço o teu Filho como meu Senhor, como meu Senhor e Salvador. Entende? Então você chama a atenção de Deus para você. Tá? É como se um holofote estivesse aqui no céu e virasse para você. Entende? Então você passa a ser reconhecido no reino espiritual como filho de Deus. Tá? A partir do momento também que você passa a ser reconhecido também, você também passa a ser reconhecido pela oposição. Tá? Então, as guerras elas vão aumentar, vai tudo aumentar, porém a diferença é que com você, Jesus estará contigo. Tá? Então, não temas, que Ele sempre vai estar com você do seu lado, independente ou não da oposição vir contra a sua vida, tá bom? Aí é a hora que você exerce a fé, porque você vai acreditar em algo que você não vê, porém você sabe que Deus estará ali contigo, que Jesus estará ali contigo, o Espírito Santo vai estar ali contigo, tá ok? Então, quais são as características de um discípulo, tá? Saber ouvir a voz do Senhor, ser uma pessoa firmada na palavra e zelar pelas coisas de Deus. O que é saber ouvir a voz do Senhor? É você criar intimidade com Ele. É você querer estar na presença dEle. É você querer aprender a depender dEle. Quando a gente faz essas três coisas, que a gente aprende a depender, a gente quer estar, entende? A gente busca, tá? A gente cria relacionamento com Ele, tá? Gente, a gente precisa entender que não é uma mágica, que tipo, eu começo hoje e hoje eu já estou escutando a voz de Deus. Não, gente, é um processo. É como se fosse uma máquina que você está ligando, você virou a chave, tá? Você, quando aceita Jesus, você está virando a chave na sua vida, né? Eu aceitei Jesus como único suficiente Salvador da minha vida, hoje eu quero me tornar um discípulo, amanhã eu sou um discípulo. Não funciona dessa maneira no reino. Você precisa passar por processos, por etapas. Você precisa passar por etapas ali que vão vir a se desenvolver melhor em você, tá? E você automaticamente você vai se redescobrir, porque você vai descobrir coisas que até então você nem sabia que tinha, que até então você nem sabia que era capaz. A partir do momento que você se permite deixar ser moldado e lapidado por Deus, tá bom? Então, saber ouvir a voz de Deus é a gente entender que aquela situação que está acontecendo ali, Ele vem e fala para você: não faça ou continua, tá? Saber ouvir a voz de Deus é você entender que muitas das vezes a gente escuta aqui dentro algo, tá? Isso aconteceu comigo durante um tempo. Eu lembro que eu escutava alguma coisa falando comigo, mas eu não entendia que aquela voz era do Espírito Santo. Até que um dia eu sou um pouco teimosa nessas coisas de querer aprender, né? Até um dia que eu virei e falei assim: Senhor, essa voz que está falando comigo é o Senhor? Ou é a minha imaginação? O que acontece, gente? Não é algo assim, oh meu Deus, ela tá inventando isso. Não, acontece. Acontece de você ter a dúvida se aquilo que você está escutando, aquela voz que você está escutando é de Deus ou não. Acontece. E eu lembro que eu fiz essa oração a Deus e Deus me respondeu. Falou: é o Espírito Santo que está falando com você. Ou seja, sou eu que estou falando com você. Entende? Porque eu comecei a observar que as coisas aconteciam na minha vida, que aquela voz vinha falar comigo e o que aquela voz falava se concretizava. Aí a gente começa a se atentar, sabe? Aí a gente começa a lembrar que a gente precisa orar mais. A gente precisa depender mais dele pra gente poder escutar o que está acontecendo, sabe? Porque ele fala com a gente o tempo todo. A gente que precisa estar atento aos sinais. Por isso da importância, gente, da gente priorizar Deus na nossa vida, porque a partir do momento que a gente prioriza, o barulho à nossa volta cessa. Aí você consegue entender e escutá-lo mais profundamente, entende? Então aqui,
onde ele fala assim, ser uma pessoa firme na palavra, essa é uma pessoa que busca Deus, essa é uma pessoa que quer mais de Deus, essa é uma pessoa que prioriza Deus, tá? Que tá lendo a palavra, tá buscando, tá ali, tá bom? E zelar pelas coisas de Deus é você se comprometer com as coisas do reino, é você se comprometer com o chamado, é você se comprometer com Ele, tá? Conforme Ele vai instruindo você, você tá ali comprometida com Ele, tá bom? Então essa é uma das primeiras características de ser um discípulo de Deus, tá bom? E o que mais? Se posicionar como uma pessoa corajosa e vencedora. O que seria isso? É você exercer a sua fé. Muitas das vezes no seu processo com Deus, você vai esmorecer. Por quê? Porque é normal esmorecer. Não é normal você deixar de acreditar, mas é normal você esmorecer. Por quê? Porque a oposição vai se levantar com força contra você para te mostrar e impedir para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Então você vai precisar exercer a sua fé, acreditando e sendo corajosa, porque muitas das vezes você vai bater de frente com a sua família. Você vai bater de frente com pessoas que até então são importantes para você, que são queridas para você, porque elas não acreditam e elas não escutaram o seu chamado. Porém, você precisa acreditar no que Deus falou para você e seguir em frente. Então, muitas das vezes, essas pessoas à sua volta, pessoas que você menos espera, vai ser contra ao que você acredita, ok? Então, vai depender mais de você para você vir a exercer a sua fé e acreditar no que Deus falou. Então, por isso que você precisa ser corajoso. Por isso que você precisa ser uma pessoa, vencedora. Você sendo corajoso, você é uma pessoa vencedora. Você consegue vencer, porque você vai acreditar através da sua fé, tá bom? Outra característica também, ter a certeza de que pode envergar, mas não se quebrar, pois o seu espírito se mantém na força de um guerreiro, pela fé em Jesus e na sua promessa. Aqui disse tudo, né? Existirá situações na sua vida que você vai envergar. O que é envergar, gente? É igual o bambu, ele vai lá no chão, mas também quando ele volta de uma vez só, né? Então, você precisa ser assim, uma pessoa que enverga, mas não quebra. Por quê? Existirá momentos na sua vida, do seu processo com Deus, que você vai achar que você não vai conseguir, que você vai achar que você não vai conseguir seguir em frente, que a promessa não vai vir, que você vai querer desistir, que o seu corpo vai gritar de querer desistir. Porém, você, na sua perseverança e você no amor que você tem por Deus, você vai continuar acreditando que a promessa, o milagre, o sonho vai se cumprir. A promessa que Deus lançou na sua vida, ela vai se cumprir. Pode passar o tempo que for, gente. Deus vai fazer cumprir. Só que vai depender muito de você, a sua perseverança. Lembrando que a perseverança, ela anda junto, ela anda no mesmo lado da fé. Quanto mais você perseverar naquilo que você quer, que Deus fez para você, a promessa que Ele te deu, mais fé vai ser fortalecida e vai ser exercida. Então, a perseverança, ela anda junto com a fé, tá? Então, isso é uma característica de um discípulo. Você saber que aquilo que você está acreditando é algo de Deus para a tua vida. É algo que Ele falou para você. É algo que você vai vir a agregar, vai vir a se tornar, tá? Aqui também fala ter domínio próprio e fazer a carne se submeter à vontade de Deus. O que é ter domínio próprio, gente? É você não se exaltar. Ter domínio próprio é um fruto do Espírito Santo, ok? Então a gente só consegue ter o domínio próprio a partir do momento que você se relacionar com Deus. A partir do momento que você mostrar para Deus que você o quer na sua vida. Aí o Espírito Santo vai derramar o domínio próprio sobre você. Ele vai te dar. Não é a gente que vai lá na prateleira e pega o domínio próprio, entende? Então, através do seu relacionamento com Deus, o domínio próprio forjado em você. Aí pode vir a tempestade que for, pode vir aquelas pessoas barraqueiras que for, que você não vai sair do seu estado natural. Você não vai se exaltar, você não vai se rebelar, você vai se manter ali na postura, entendeu? Porque a oposição, ela sempre vai querer te tirar do sério.
A oposição, ela sempre vai querer que você saia dos trilhos. Porque a partir do momento que você sair dos trilhos, que você sair do sério, que você perder a paciência, ela consegue te atingir e ela retarda a bênção e o que Deus tem para tua vida. Entende? Então, por isso da importância de ter domínio próprio, por isso da importância de não se exaltar e não se deixar levar pela situação. Por isso da importância de você não deixar, por mais que o sangue esquente, gente, por mais vontade que você tenha de responder, não responda. Se Deus te deu uma ordem, obedeça a Deus. Porque muitas das vezes situações irão se levantar na sua vida justamente para te testar. Deus nos testa a todo momento. Para a gente ser um discípulo ali certinho de Deus, a gente vai passar por vários testes. Entende? Então aprenda a ter domínio próprio. O Espírito Santo derruba o dom? Legal, ele dá o dom dele pra gente, do domínio próprio. Porém, começa a exercer você também. Tá? Começa a querer ser uma pessoa mais branda, uma pessoa mais calma. Quando você vê que aquela situação tá vindo para te confrontar, cala a boca, sossega, fecha. Entende? Fecha e não fala nada. E tente exercer esse domínio. Claro que é um processo, tá? Até então você não sabia que isso existia. Então, a partir de hoje, você já sabe. Então, quando algo vir contra você para se levantar, para te tirar do sério, para te tirar do prumo, se cale, engole, conta até 20, até 50, até 100, até 1000, mas não responda. Por mais certo que você esteja, tá? Muitas das vezes Deus usa essas situações para a gente aprender a depender dele. Porque a partir do momento que você entender que Deus luta as suas lutas, que Deus faz justiça por você, e ele faz, você deixa de querer confrontar. Entende? Você deixa de ser aquela pessoa que, eu não levo desaforo para casa. Você começa a levar todos os desaforos para casa. Aí você começa a fazer o quê? Você começa a botar o seu joelho no chão e a orar. Fala, Senhor, eu não concordo com o que aquela pessoa fez comigo. Porém, eu entrego essa pessoa na tua mão, no teu altar, e que seja feita a tua vontade sobre ela. Isso é ser discípulo. Tá bom? Então, outra característica, buscar a verdade, se sentir um filho amado de Deus e ser uma bênção, um presente divino aos irmãos. Buscar a verdade. Gente, o discípulo de Deus, ele sempre vai andar na verdade. Um discípulo de Deus, ele não mente, ele não omite. Ele fala a verdade mesmo que venha prejudicá-lo. Tá? Porque, gente, Deus é a verdade. Tá? Deus não faz nada camuflado, Deus não faz nada por baixo dos panos, Deus não faz nada que venha prejudicar o outro, tá? Então ele sempre vai agir na verdade, tá? Então, se você quer ser um discípulo de Deus e você mentir, pede perdão para Deus dos seus pecados, se arrependa dele, tá? Verdadeiramente, não volte a cometê-los, tá bom? Não tô dizendo para você que é impossível ser um discípulo de Deus, não, gente, não é impossível. Basta apenas você tomar a decisão que você quer mudar. Porque a única pessoa que pode transformar você é você. A partir do momento que você permite Deus transformar você, ele vai te transformar. Você vai passar pelo processo de libertação, de cura, tá? Para se tornar um discípulo dele. Porém, você precisa permitir, porque ele não vai chegar em você e vai apertar um botãozinho e pronto, tá mudado, tá? Vai precisar de um processo aí de libertação, vai doer um pouquinho, porém você vai ser curado, vai ser liberto disso, tá bom? E lembrando que mentira, gente, não é de Deus, é da oposição. Então, se você tá no caminho do Senhor hoje, continua mentindo, pelo amor de Deus, pede pra Deus te libertar disso, tá bom? Porque isso é uma brecha que você tá dando, uma brecha grande. Por isso que às vezes, talvez a sua vida não tá indo pra frente, porque você continua mentindo. Você continua fazendo o que você fazia antes, entende? E Deus quer te libertar disso, Deus quer te mostrar que esse não é o caminho e que você está ali teimando, tá bom? E um dos principais fatores, que é saber servir ao próximo e cuidar de pessoas. Não existe você querer ser discípulo de Deus e você não estar preparado para servir, tá? O reino de Deus é servir, gente. O reino de Deus é você estar ali
à disposição. É você estar ali à disposição para orar, é você estar ali à disposição para dar uma palavra amiga, é você estar ali à disposição para interceder por aquela vida, tá? Eu lembro que uma vez eu vi uma pessoa do meio cristão falando que cristão não tira férias. Realmente, cristão não tira férias. Tá? Aquelas pessoas que se colocaram à disposição de Deus, de servir, de estar ali, né, pregando a palavra, o evangelho, a gente não tira férias. Eu até me englobo nisso, porque muitas das vezes eu estou em situações de particulares minhas, na rua, passeando, e alguém chega em mim e fala, e eu tô ali. Quando você vê, você já tá falando, quando você vê, você já tá ministrando sobre a vida da pessoa, você já tá orando, intercedendo por ela. Então o cristão não tira férias. Então o cristão sempre tem que estar pronto para servir, sempre servir o outro, tá? Essa é uma das características principais de ser um discípulo de Deus, porque Deus, Jesus, quando ele veio, ele servia. Jesus sendo rei, Jesus sendo filho de Deus, ele deixou esse legado pra gente, né? De a gente servir ao próximo, da gente sempre estar à disposição do próximo, né? Da gente estar sempre dando uma palavra, sendo uma ministração, sendo uma oração, tá bom? Então lembra-se, para ser discípulo de Deus, de Jesus, não tira férias, vai estar sempre em serviço, tá? Outra característica, ser corajoso, destemido e devotado. O que é devotado? É você tá ali na dependência de Deus, né? Você tá ali, né? Ser devoto àquilo, acreditar que aquilo que você tá fazendo é o correto, tá? Ser certo, tá? Ser destemido, porque muitas das vezes, e corajoso, porque muitas das vezes você vai passar por situações que você precisa ter coragem de seguir em frente, porque muitas das vezes você vai se ver sozinho, tá? O processo que Deus te coloca para forjar em você o que Ele tem para tua vida, Ele vai muitas vezes te deixar sozinho, tá? E é nesse período de você estar sozinho, tá? Mais num casulo, mais na caverninha ali, bonitinho, só você e Ele, vai ser um tempo de preparação teu para o que está por vir, para o que Ele tem para tua vida, entende? Então esse tempo de solitude é necessário para você aprender a depender dele, tá? Outra característica, ter a certeza que estamos ligados, unidos e aderidos a Jesus e que nada nos separa dessa aliança. É a certeza, é acreditar, é você ter fé que Deus está ali, que Jesus está ali, que o Espírito Santo está ali por você, entende? O que faz muitos cristãos pararem de ir à igreja, pararem de escutar a palavra, pararem de procurar Cristo, é justamente porque em algum momento da vida deles, eles pararam de acreditar, entende? Então, a partir do momento que você para de acreditar, a sua fé, ela é reduzida, tá? Então, por isso da constância, de você estar sempre em constante busca, em constante entrega, porque a oposição sempre vai estar ao seu derredor, fazendo com que você desista, trazendo pratos de lentilha para você. O que são pratos de lentilha, gente? São coisas que vêm apetecer os seus olhos, que venham fazer os seus olhos assim, saltar, falar assim, nossa, eu quero aquilo ali. Só que aquilo ali não é Deus que está trazendo para você. Aquilo ali é a oposição que está trazendo para você, para te tirar do foco, para te tirar do caminho. Porque uma vez que ele consegue te tirar do caminho, para você voltar é muito mais difícil. Entende? Porque a nossa carne grita querendo que as coisas que você já experimentou uma vez volte para você. Porém, para você andar com Deus, você precisa renunciar à sua carne, você precisa abrir mão. Isso é ser um discípulo, isso é você querer estar em constante presença de Deus. E para a gente ter a nossa fé fortalecida, a gente precisa estar buscando, a gente precisa estar lendo a palavra, a gente precisa estar se relacionando com pessoas que proferem a mesma fé, com a mesma, né? O pessoal fala religião, mas a gente sabe que Jesus não é religião, mas profere ali o mesmo âmbito que você, tá bom? Isso é importante, porque a partir do momento que você abre esse leque, se você não tiver maturidade espiritual, você vai cair, tá? E a maturidade espiritual, ela só é adquirida perante a tua entrega e devoção a Deus, tá bom?
a sua constância, tá? Ser transformado à imagem do Senhor e jamais ter medo de querer mais de Deus. O que seria ser transformado? Conforme mais você vai andando com Deus, conforme mais você vai se relacionando com Ele, você vai se caracterizando mais com Ele, você vai ficando mais parecido com Ele. Porque a tendência, quando nós passamos pelo processo, quando Deus está fazendo tratamento com você, Ele tira algo teu e coloca algo dele, entende? Ele tira algo teu e coloca algo dele. Ele tira uma ferida, ele tira um trauma, ele coloca amor, ele vai colocando características dele em você. Então, a tendência é você se parecer com ele. Então, se antes você era uma pessoa mais acelerada, você vai se tornar uma pessoa mais calma. Se antes você era uma pessoa mais imprudente, você vai começar a pensar, entende? Então, tipo assim, ele vai te moldando, você realmente vai mudando. E isso passa a ser visível às pessoas que te conheciam antes, elas não te conhecem mais. Ou seja, as pessoas que conheceram uma versão sua anterior ao processo teu com Deus, elas precisam te conhecer de novo, porque elas não te conhecem mais. Entende? Então, isso é importante, tá? Você é transformado, tá? Por Deus ali, você é moldado, você é lapidado. A gente passa a ser um vaso de barro nas mãos do oleiro, tá? Então, ele vai consertando cada... Você já viu uma pessoa que faz esses vasos de barro que fica girando naquele discozinho? Aí vem o barro e ele fica moldando ali, sabe? Então, essa modelagem que é feita ali, muitas das vezes, o próprio barro ali, juntamente com a água, com o movimento do círculozinho assim rodando, às vezes quebra. Então, justamente às vezes faz uma coisa diferente, assim, aí ele tem que parar, remodelar tudo de novo, para poder continuar e dali se tornar um vaso. É assim que Deus faz com a gente. Muitas das vezes, durante o processo, você vai precisar ser remodelado várias vezes, porque em algum momento desse processo que você estava ali passando na remodelagem, você se desvirtuou, você caiu, você pecou, entende? Então precisa ser remodelado, tá? Então por isso da importância de você estar sempre em constância. Lembrando, gente, uma coisa que é importantíssima. Se durante o processo com Deus, do seu processo de você querer se tornar um discípulo de Deus, você cair, o que seria você cair? Você voltar a praticar algo que você praticava antes. Não ache que você não tem mais jeito. Pelo contrário, peça perdão a Deus do que você fez. Volte para Ele. Não se afaste dele, mesmo se você tiver pecado, tá? Porque a partir do momento que você se afasta de Deus, a tendência é você voltar a pecar mais. Se você está no seu processo com Ele e você cometeu um erro, um deslize, vamos colocar assim, você fala assim, agora não tem mais jeito, acabou para mim. Não, volta para Deus, continua o processo com Ele, que Ele vai te remodelar e você vai continuar a vir passar pelo processo para ser um vaso transformado, tá bom, gente? Não abandona Deus, tá bom? Ser um adorador, louvar a Deus sempre. O louvor, ele é uma oração cantada, tá? Então, muitas das vezes é interessante você ter a prática do louvor, tá? Na sua vida. Tenha a prática dele. Adorar ao Senhor. Deus adora ser adorado. Então, existem louvores que são de adoração, existem louvores que são oração cantadas. Como muitas das vezes a gente não consegue saber a diferença, então louve ao Senhor. Todos os louvores, tá? Louve ao Senhor. Pega uns louvores na internet, bem aí. Hoje a gente tem aplicativos de música. Em vez de você botar uma música mundana, coloca um louvor, coloca um... Bem, eu conheço alguns que seriam... Eu escuto muito Leandro Borges, né? Que é um cantor brasileiro, tá? É um cantor da palavra de Deus brasileiro. E Deus falou comigo muito no meu processo através das músicas dele, tá? E também existe, se você é da vibe dos gospels americanos, existem vários gospels americanos que são muito bons, que inclusive muitos músicos do gospel, do lado gospel brasileiro, traduziram, tá? Então você escutaria a versão original da música, né, do louvor. Então, gente, independente aqui dos cantores, né, que esse não é o foco, para ser um discípulo, tá? É isso, são características que você vai aprender
conforme você for fazendo o seu processo com ele, tá? Na verdade, é o seu amadurecimento. Você vai ver que com o tempo de você andando com Deus, com o tempo de você permitindo dele mexer em você, com o tempo de você deixando ele te tratar, você vai ver automaticamente a sua mudança, tá? Você vai ver que você tá mudando como pessoa e essa mudança acontece de dentro para fora, tá bom? Então essa seria uma das características de ser discípulo de Cristo, tá? Eu espero que tenha aberto a tua mente um pouquinho, que você venha a querer ter e a querer participar e deixar Deus participar da tua vida. Saiba que não é fácil, porém é prazeroso. Você se transforma numa pessoa melhor, você passa a enxergar a vida com mais clareza, tá? A vida não fica mais fácil, porém você sabe que do teu lado ali, tá? A hora que você precisar e ter, você vai conseguir escutar a voz de Deus do seu lado, sem depender de ninguém, porque Ele vai falar com você de alguma forma, de alguma maneira. E essa parte de você não depender de ninguém é a melhor parte que tem do relacionamento com Deus, quando Ele fala diretamente ao teu coração, tá bom? Gente, esse foi a primeira parte do Características de um Discípulo. Eu espero encontrar vocês aqui na segunda parte, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.